Localizado na região sudeste do Brasil, o estado do Rio de Janeiro conta com 92 municípios e tem população estimada superior a 17 milhões de habitantes. Faz divisa com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem a segunda maior economia entre os estados da federação. É o terceiro menor estado em extensão territorial, porém é o terceiro mais populoso. Quem nasce no estado do Rio é fluminense. Já quem nasce na capital é carioca. Aliás, sua capital, a cidade do Rio de Janeiro, ou Cidade Maravilhosa, dispensa apresentações. É a segunda maior metrópole do país, o segundo maior PIB e conta com belezas naturais espetaculares. Suas praias, atrações turísticas e festas badaladas são famosas no mundo todo. A região metropolitana do Rio, ou Grande Rio, conta com um conjunto de cidades que são destaque nacional por suas belezas naturais, rica cultura, potência turística e econômica. Mas o interior do Rio é tudo de bom. Das paisagens exuberantes de suas serras e praias até as cidades históricas e repletas de atrações culturais, o interior do estado do Rio conta com lugares fantásticos para se viver, que oferecem aos moradores e visitantes, acima de tudo, qualidade de vida. Confira agora a nossa lista recente com 10 excelentes cidades para se viver bem, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Abrindo nossa lista, apresentamos a cidade de Resende. Com população estimada em 133 mil habitantes, Resende é considerada uma das cidades que mais cresce no estado do Rio. O município é um importante polo industrial, automotivo, metalúrgico, de energia nuclear, turístico, e a Princesinha do Vale também é famosa internacionalmente por abrigar a Academia Militar das Agulhas Negras, uma das maiores unidades militares do mundo. Localizado no Vale do Paraíba, Resende fica aos pés da Serra da Mantiqueira e é mundialmente reconhecido pelos seus encantos paradisíacos, de natureza exuberante, com rios, cachoeiras e relevo montanhoso. Além disso, tem boa infraestrutura, conta com uma grande rede hoteleira e com diversos restaurantes. O município é cortado pelo Rio Paraíba do Sul e fica às margens da Via Dutra, na divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais. Sua vocação industrial atrai a atenção de investidores e empresas de diversas partes do Brasil e do mundo, pelas possibilidades que oferece. Sua localização e sua infraestrutura, aliadas à qualidade de vida dos moradores, transformam Resende num dos municípios mais promissores do estado. O turismo de aventura é um dos pontos fortes de Resende. Muitos adeptos dos esportes radicais fazem da cidade um constante ponto de encontro. O Pico das Agulhas Negras, quinto ponto mais alto do Brasil, atrai montanhistas de diversas regiões do mundo. Outro ponto muito procurado por turistas é Visconde de Mauá, uma antiga vila de paisagem alpina, em meio à serra, que foi colonizada por imigrantes alemães. Também em Resende fica o Parque Nacional da Cachoeira da Fumaça, com seus 200 metros de queda. Uma reserva de grandes extensões de matas preservadas, com muitas nascentes e riachos. No distrito da Vargem Grande fica a Pedra Selada, um local de trilhas ecológicas que atrai milhares de visitantes o ano todo. Resende é testemunha da história. Ela faz parte da região do Vale do Café e foi um dos maiores centros econômicos do Brasil no século XIX. A arquitetura típica do período colonial é observada nos casarões, praças e igrejas do centro histórico e são testemunhas da época dos barões do café. Essas são algumas características de Resende, que é uma das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro para se viver. A próxima cidade é a Armação dos Búzios. Localizada na região dos Lagos, a 170 quilômetros da capital do estado, Armação dos Búzios, ou simplesmente Búzios, como é conhecida, é considerada uma das mais belas cidades do litoral do Brasil. Com população estimada em 35 mil habitantes, o balneário mais charmoso do país tem sua economia voltada ao turismo e vem se tornando cada vez mais uma opção de moradia fixa para pessoas que estão em busca de mais qualidade de vida.
um lugar único e especial, com natureza privilegiada. Uma península com 8 quilômetros de extensão, que avança sobre o Atlântico, recebendo de um lado correntes marítimas do Equador e do outro correntes marítimas do Polo Sul, o que faz com que tenha praias tanto de águas mornas quanto de águas mais frias. Seja em terra ou no mar, Búzios encanta e atrai turistas o ano todo. O balneário tem contornos mais próximos ao desenho de uma ilha. Possui 23 praias de águas cristalinas, cada uma delas com características diferenciadas, proporcionando a prática de esportes náuticos, banhos em águas mansas e espaços para esportes ao ar livre, o que garante lazer para toda a família. A Orla Bardot, um dos grandes símbolos de Búzios, recebeu esse nome em homenagem à estrela de cinema Brigitte Bardot. A atriz francesa escolheu Búzios como refúgio em 1964, para suas férias da Europa. O Pier do Centro, na Orla Bardot, recebe luxuosos transatlânticos, que, além de proporcionarem uma vista incrível aos moradores e turistas, movimentam a economia local. Esportes, gastronomia, vida noturna e um povo muito receptivo fazem da cidade o balneário mais charmoso do Brasil. A Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Escultura dos Pescadores, a Igreja de Santana, a Ilha do Caboclo, o Mirante de João Fernandes, o Mirante do Forno, a Orla Brigitte Bardot, a Ponta da Lagoinha, o Porto da Barra, a Rua das Pedras. Alguns pontos e patrimônios que revelam em seus detalhes a história de Búzios. Cidade pequena, que abriga diversas culturas, com belezas naturais de tirar o fôlego e uma gastronomia diversificada apreciada por turistas do Brasil e do mundo. Búzios oferece possibilidades de harmonia com a natureza, segurança e uma crescente rede de serviços de qualidade. Por tudo isso e muito mais, a Armação dos Búzios está entre as melhores cidades do estado do Rio de Janeiro para se viver. Seguindo a nossa lista temos Petrópolis. Localizada a apenas 68 quilômetros da capital carioca, Petrópolis, a cidade sonhada por Dom Pedro II, além de ser a maior e mais populosa cidade da região serrana fluminense, também detém o maior PIB e IDH da região. O município, que conta com população estimada em 307 mil habitantes, é um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro e recebe cerca de 2 milhões de visitantes anualmente. Em meio a uma natureza impecável e um conjunto arquitetônico histórico, a cidade imperial é uma das mais bonitas do Brasil. O apelido de Cidade Imperial, dado a Petrópolis, se deve ao fato deste ter sido o destino preferido do imperador Dom Pedro II para seus momentos de lazer. O próprio nome da cidade faz referência ao monarca, justamente por sua rica história, seu clima ameno e sua vegetação abundante. Petrópolis tem forte vocação turística e é famosa por suas atrações históricas. A cidade possui um grande acervo de teatros, museus e palácios, que remetem ao período imperial do Brasil. Na Bauernfest, uma festa em homenagem à tradição germânica, os turistas e petropolitanos têm a oportunidade de curtir diversas apresentações culturais, experimentar a iguaria alemã e se divertir com as variadas atrações da festa. No Natal, então, Petrópolis se transforma em um mundo de magia e sonho. O Natal Imperial na Serra é um show de cores, luzes, sons e sabores, que além de encantar visitantes e moradores, movimenta a economia da cidade. Falando nisso, a economia de Petrópolis é baseada no turismo histórico e cultural e nos setores secundário e terciário. Merece destaque o comércio de roupas e a fabricação de chocolate e cerveja. Petrópolis é a cidade-sede de inúmeras cervejarias do Brasil e é o segundo maior polo cervejeiro do país. A cidade ainda colhe frutos no esporte, na segurança e na cultura. A região serrana também conta com um polo educacional reconhecido em todo o estado, abrigando algumas das instituições de ensino de maior relevância no país. Sem falar da incrível variedade gastronômica. São inúmeros restaurantes, reconhecidos por sua qualidade culinária, espalhados pela cidade e arredores, como Itaipava e Araras. Por tudo isso e muito mais, Petrópolis é uma das melhores cidades do estado do Rio de Janeiro para se viver.
Na sequência, temos a cidade de Macaé. Macaé é uma das cidades mais dinâmicas do estado do Rio. O município, que conta com população estimada em 266 mil habitantes, consegue ser, ao mesmo tempo, um polo econômico, de desenvolvimento e também possuir as mais belas paisagens. As belezas naturais de suas praias garantiram a Macaé o título de Princesinha do Atlântico. O reconhecimento carinhoso retrata um município que nasceu, cresceu e se desenvolveu lado a lado com o mar e com a serra, em harmonia com a natureza. No passado, seu solo riquíssimo teve o pau-brasil como principal produto. Ali também brotou a cana-de-açúcar, que iniciou um importante ciclo na economia regional. Mas foi com a descoberta dos campos de petróleo, com o ouro negro, que o destino da cidade se transformou definitivamente. Macaé apresenta grande desenvolvimento desde a década de 1970, quando foi escolhida pela estatal Petrobras para ser a sede das operações na Bacia de Campos. De lá para cá, a Princesinha cresceu, agigantou-se e transformou-se na capital nacional do petróleo. Macaé vive num cenário de expansão e constante desenvolvimento, em todas as áreas. Com muitas indústrias e um comércio aquecido, é uma das cidades que mais criaram postos de trabalho no estado nos últimos anos. A potência energética também garante a Macaé o título de capital da energia. A força do campo mostra sua grande vocação para o agro, conquistando o primeiro lugar em produção de grãos no estado do Rio de Janeiro. Macaé é dona de belezas extraordinárias: serra, mar, rio. Do pôr do sol da Lagoa de Imboacica às cachoeiras do Sana, Praia do Pecado, Cavaleiros, Imbetiba, Bicudas, Frade, Areia Branca. Dona de um pôr do sol de tirar o fôlego. Macaé tem praias, tem parques e tem as cachoeiras mais lindas do Rio. A infraestrutura da cidade também chama a atenção. Além de contar com um aeroporto, Macaé possui ligação direta com a BR-101, a principal rodovia do país, além de ser cortada por duas das principais rodovias estaduais. A cidade é destaque regional em educação, esporte, saúde e cultura. Essas são algumas características de Macaé, que é uma das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro, para se viver bem. Seguindo nossa viagem pelo interior do Rio, chegamos a Cabo Frio. Cabo Frio fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro, próxima de cidades turísticas como Búzios e Arraial do Cabo. A distância da capital do estado é de aproximadamente 160 quilômetros. Com uma rica história, Cabo Frio é uma das mais antigas localidades brasileiras, podendo ser considerada como o marco inicial da história do devassamento da velha província fluminense. Foi alvo constante de ataques piratas franceses e holandeses na exploração do pau-brasil. Os portugueses contavam com a ajuda dos índios tamoios para a exploração do local. Hoje, Cabo Frio conta com população estimada em 234 mil habitantes e é um importante polo turístico. Com vasta rede de hotéis e pousadas, a cidade recebe turistas do mundo inteiro, que são atraídos pelas suas espetaculares belezas naturais. As praias são famosas pela areia branca e fina. O clima tropical, onde o sol brilha forte o ano inteiro e quase não chove, estimula fortemente o turismo praiano. Cabo Frio é o principal destino da chamada Costa do Sol e a maior economia da região dos lagos. Com uma população famosa pela receptividade, a cidade é perfeita para o turismo. Estima-se que quase 2 milhões de pessoas circulem pela cidade durante a temporada de verão. Com 14 praias e ótima infraestrutura, Cabo Frio oferece diversas opções de lazer como dunas, trilhas, ilhas, grutas, rios, restaurantes, bares e completa rede de hospedagem. A cidade tem apresentado constante desenvolvimento da economia e qualidade de vida. Hoje, Cabo Frio é o principal polo produtor de moda praia do país, com exportação para vários centros internacionais. A Praia do Peró é a única do interior do estado do Rio de Janeiro, contemplada pelo Programa Bandeira Azul, que exige o cumprimento de diversos critérios para garantir o certificado internacional. Cabo Frio também é famosa pelas suas festas e eventos, entre eles o Cabo Folia, seu carnaval fora de época,
e o Réveillon, quando a Praia do Forte se torna o principal cenário da cidade, com vários shows e uma linda apresentação de fogos de artifício. Essas são algumas características de Cabo Frio, uma das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro, para se viver muito bem. Seguindo a nossa lista, temos Teresópolis. Teresópolis, localizada a 90 quilômetros da capital do estado, tem população estimada em 186 mil habitantes e é a cidade mais alta da região serrana. A 940 metros acima do nível do mar, leva o título de Capital Nacional do Montanhismo e é um dos principais destinos do mundo para turismo ecológico e de aventura. Multifacetada, Tere, como é carinhosamente apelidada, tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural e produção agrícola. Possui comércio amplo e diversificado e setor hoteleiro muito desenvolvido, além de ser sede do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol, situada na Granja Comari. Teresópolis é cercada por 3 unidades de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que é o maior parque municipal do Brasil, e o Parque Estadual dos Três Picos. O município é um destino repleto de lugares para desfrutar a natureza, saborear a rica gastronomia e ir às compras. A Feirinha do Alto é a segunda maior feira artesanal ao ar livre do Brasil, com mais de 500 expositores. Em meio a essa riqueza natural, no coração da área rural, concentra-se a força econômica e produtiva de Teresópolis. O cinturão agrícola que faz do município o maior produtor de hortaliças do estado. São mais de 4 mil produtores rurais, que trabalham em forma de cooperativas, agricultura familiar e cultivos orgânicos. Recentemente, a região despontou pelo cultivo de lúpulo, um dos principais insumos da indústria cervejeira. E por isso Teresópolis recebeu o título de Capital do Lúpulo. Teresópolis é um dos destinos mais cobiçados da região serrana do estado do Rio de Janeiro, seja para visitar ou para morar. E quem a escolhe como destino não se decepciona, uma vez que ela oferece muitas opções para ver e fazer. Há inúmeras opções de passeios em meio à natureza fabulosa, atividades voltadas para as crianças e um talento inegável para a gastronomia. Por tudo isso e muito mais, Teresópolis é uma das melhores cidades do interior do estado do Rio para se viver. Na sequência, temos a cidade de Rio das Ostras. Localizada a cerca de 170 quilômetros da capital do estado, Rio das Ostras é uma cidade relativamente nova, pois foi emancipada em 1992. A sua terra, no entanto, é habitada desde 1575. A construção da rodovia Amaral Peixoto e a expansão turística da região dos lagos pela instalação da Petrobras contribuíram para um rápido crescimento do município. Deixar as grandes cidades para viver mais perto da natureza. Este é um movimento migratório que tem se intensificado por causa dos problemas das grandes cidades, tais como a violência e o trânsito, especialmente quando pensamos em grandes metrópoles, como a capital do Rio de Janeiro, por exemplo. Rio das Ostras é um exemplo dessa migração, possuindo a maior taxa de crescimento demográfico no estado, cerca de 11% ao ano. A criação da Zona Especial de Negócios também contribuiu para o crescimento do município. Dezenas de empresas ligadas à indústria do petróleo foram instaladas na região, o que gerou uma ampliação no mercado de trabalho. Rio das Ostras, que tem população estimada em 160 mil habitantes, também é conhecida por suas belas praias e vegetação exuberante. São 15 praias espalhadas por 232 quilômetros de extensão territorial. As mais conhecidas são Praia da Tartaruga, Praia do Centro, Praia da Boca da Barra e a Praia de Costa Azul, onde existe a possibilidade da prática do surf. Um dos seus pontos turísticos mais frequentados é a Praça da Baleia, localizada na Praia de Costa Azul. No local, uma réplica de uma baleia foi esculpida em bronze. Seus bares, restaurantes e quiosques oferecem o melhor da gastronomia regional. Além das belas praias e da indústria do petróleo, Rio das Ostras tem em seu calendário de eventos um dos maiores festivais de jazz e blues do mundo. Sua natureza exuberante com paisagens de tirar o fôlego, como plano de fundo de uma cidade em constante desenvolvimento, dão um charme todo especial a Rio das Ostras, que é uma das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro.
para se viver. A próxima cidade da lista é Campos dos Goytacazes. Localizado na região norte do estado, bem próximo ao estado do Espírito Santo, Campos conta com população estimada em 515 mil habitantes e é o município mais populoso entre as cidades que compõem o interior do Rio de Janeiro. É também o município com maior extensão territorial do estado, ocupando uma área superior a 4.000 km². Além disso, a cidade possui a segunda maior área urbana do estado, com 222 km², ficando atrás apenas da capital estadual Rio de Janeiro, e ocupando a 17ª maior área urbana do Brasil. Marcada pelo grande e importante Rio Paraíba do Sul e um clima predominantemente tropical litorâneo, Campos dos Goytacazes possui um setor de comércios e serviços muito forte, contando com várias lojas, restaurantes, casas noturnas e alguns shoppings relevantes. Além disso, Campos tem vocação para atividades agrícolas, agropecuárias e atividades industriais, principalmente com a instalação do polo petroquímico na cidade. Em sua costa encontra-se a gigante plataforma petrolífera P-51, na Bacia de Campos, fazendo com que a cidade receba junto com Macaé o título de capital nacional do petróleo. A cidade é um grande polo educacional. Em seu território estão localizadas grandes universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. Campos também é polo na saúde, e seus principais hospitais atendem toda a região norte e noroeste do estado. Além da educação e da saúde, Campos dos Goytacazes é também polo cultural, e por isso a cidade conta com inúmeros atrativos e pontos turísticos voltados para esse tipo de entretenimento. Por ser a cidade polo da região norte fluminense, Campos funciona como cidade dormitório para os trabalhadores do Porto do Açu, o maior empreendimento porto-indústria da América Latina. O Museu Histórico, o Teatro Trianon, a Catedral Santíssimo Salvador, o Morro do Itaoca, a Casa de Cultura Vila Maria, o Farol de São Tomé, o Palácio Nilo Peçanha. Alguns pontos e patrimônios de Campos repletos de beleza, de tradição, de cultura, de história. Por tudo isso e muito mais, Campos dos Goytacazes é uma das melhores cidades do interior do estado do Rio para se viver. Na sequência de nossa viagem, chegamos à cidade de Nova Friburgo. Popularmente conhecida como a Suíça brasileira, Nova Friburgo está localizada no centro-norte do estado, a cerca de 140 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. O município, que é um parque com uma cidade dentro, tem um forte apelo para o turismo devido à sua paisagem montanhosa, aos seus rios e trilhas e aos seus lugares bucólicos. O potencial é gigantesco. Nova Friburgo é um dos municípios que mais possuem atrativos turísticos no Rio e dispõe de uma das maiores redes hoteleiras do estado. Além de ser considerada a capital nacional da lingerie por sua enorme produção de moda íntima, também ocupa lugar entre as maiores potências nacionais na produção de queijos, vinhos e chocolate, além de oferecer uma das maiores cartas de cervejas para degustação no país. A maior parte do PIB deriva do setor dos serviços, seguido pela indústria e agricultura. As principais indústrias do município são do setor têxtil, seguido pelo setor metalúrgico. Uma cidade e 6 pequenas vilas entre montanhas e rios. Assim, Nova Friburgo cresceu. Hoje, com população estimada em 192 mil habitantes, o município está entre as 3 principais cidades buscadas por pessoas vindas da capital e regiões metropolitanas. De clima subtropical úmido e com temperatura média de 18 graus, a cidade é o sonho de muita gente que vive em lugares muito quentes e não se adaptaram. O município está literalmente colocado no centro do estado do Rio de Janeiro, tendo acesso às principais rodovias estaduais e federais, além da boa conexão com a capital do estado. É fato que muitas pessoas estão buscando lugares mais tranquilos, onde a qualidade de vida possa ser melhor do que nos grandes centros urbanos. Nova Friburgo é exatamente isso. Rodeada pela natureza, a cidade conta com uma tranquilidade singular. Para quem ama estar em contato com a natureza, Nova Friburgo é uma opção perfeita para morar.
Com mais de 280 quilômetros de Mata Atlântica preservada, o município conta com lindas montanhas, cachoeiras, trilhas, parques, atrações diversas, cultura e história. E também integra o Circuito Serra Verde Imperial, que é um circuito turístico com a maior concentração de fabricantes de cervejas do país. Essas são algumas características de Nova Friburgo, uma das melhores cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, para se viver bem. Fechando a nossa lista, temos a cidade de Volta Redonda. Volta Redonda é o principal município do sul do estado do Rio. Fica no coração do Vale do Café, uma grande e atrativa rota turística da região. Volta Redonda, também conhecida como a Cidade do Aço, está em uma localização estratégica, a 321 quilômetros da cidade de São Paulo, maior metrópole do Brasil, e a 131 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, segunda maior metrópole nacional. Com população estimada em 275 mil habitantes, a cidade é cortada pelo Rio Paraíba do Sul. Tem sua história diretamente ligada à instalação da Companhia Siderúrgica Nacional. A cidade é testemunha da história. Presenciou os ciclos do açúcar, do café e da pecuária leiteira, ainda como parte do território da hoje vizinha Barra Mansa. Como testemunhas desse período, ainda podem ser encontrados alguns lugares de memórias, dentre fazendas e ruínas. Em 9 de abril de 1941, é assinado o decreto para a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1º de outubro de 1946, é aceso o Alto Forno 1, iniciando as atividades da primeira e maior produtora integrada de aços da América Latina. Hoje, o Polo Metal Mecânico, com várias novas empresas do setor, é uma das cidades que mais vem gerando postos de trabalho no estado. Apesar de ainda fortemente marcada pela indústria, Volta Redonda não é mais considerada uma cidade operária, pois, além de ser a maior cidade de toda a região sul-fluminense em termos econômicos e populacionais, possui uma infraestrutura de comércios e serviços ampla, ativa e diversificada. A cidade possui uma completa rede de ensino que oferece desde o estudo básico até o avançado, com inúmeros cursos superiores e técnicos, principalmente nas áreas mecânica e metalúrgica. Com um extenso calendário cultural, a cidade possui diversos eventos, como o Volta Redonda Rock, o Prêmio Dandara, o Encontro de Folia de Reis, o Volta Redonda Cidade da Música, a Virada Cultural, além das festas tradicionais, como o Carnaval, o aniversário da cidade com muitas atrações e as festas de fim de ano. Por tudo isso e muito mais, quem mora em Volta Redonda tem, acima de tudo, qualidade de vida, o que faz da cidade uma das melhores opções para viver bem, no interior do estado do Rio de Janeiro. Com 92 cidades e uma capital incrível, é claro que a nossa lista poderia ser bem mais extensa e este vídeo poderia ter horas de duração. Mas o importante é destacar que o estado do Rio de Janeiro possui muitas excelentes opções para quem deseja viver muito bem nesse gigante chamado Brasil.